daqui a pouco, essa tarde. Quantas aulas por... Na verdade, são 2 aulas, mas a gente termina dando aula em com outras turmas, né, outras disciplinas, então você dá 1 ou 2 aulas, às vezes um tema e tal. Eita peste. Ó, começou a gravar, Márcio. Então vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui e passo a pergunta para você, beleza? Então vamos lá. O quadro econômico parece que está se deteriorando rapidamente, né? A taxa de desemprego está estourando, né? Crescimento acelerado, o último dado é impressionante, né? Talvez seja fruto da redução do auxílio emergencial, né? Que caiu pela metade, e mesmo da redução do isolamento social, né? Pessoas indo mais à rua, né? Mas, né, a taxa de desemprego deu um pique agora. Também um fenômeno inflacionário, parece, né? Essa história do preço do arroz, o arroz virou, estão vendendo arroz agora no palitinho, na churrascaria, você compra no espeto, virou produto de luxo, né? A Ana Meba Brega vai fazer um colar de arroz agora. E essa inflação atinge principalmente os mais pobres, né? As camadas mais carentes da sociedade. Então, a economia que já não vinha bem das pernas, né? O PIBinho do ano passado, né? De 1,1, embicou de vez agora com a pandemia do coronavírus, né? A questão é, para onde ela caminha? Qual é o futuro dessa economia, né? E como enfrentar esses duros momentos? Para tentar entender esse cenário e projetar o futuro, ter uma visão mais estratégica, conversar agora com o Márcio Postman. Márcio Postman é uma pessoa que eu tenho muita admiração e carinho, isso não é confete, é real, né? Márcio é economista, professor, pesquisador, doutor em Ciências Econômicas, ele é professor titular da Universidade Estadual de Campinas, também trabalhou em outras instituições de ensino, como pesquisador, inclusive em universidades europeias, como consultor também. É autor de mais de 60 livros, escreve pra chuchu, escreve muito, né? Sobre economia, desenvolvimento, políticas públicas. Eu mesmo tive a honra de ser coautor de um livro com o Márcio, né? O era FHC, a corrosão do trabalho. Foi um maior prazer ter trabalhado com o Márcio nesse livro. Márcio foi agraciado já com vários prêmios, agraciado com o prêmio Jabuti, e, além disso, Márcio foi presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, né, do IPEA, né, importantíssimo órgão que hoje está sendo destruído, presidente da Fundação Perseu Abramo, até recentemente, foi secretário municipal de Desenvolvimento e Trabalho aqui de São Paulo, da capital paulista, e acaba de ser eleito presidente do Instituto Lula. Mais desafios pela frente. Márcio, brigadão por você ter topado essa entrevista, viu, mestre? Eu sei que você está correndo, dando aula, não agito, brigadão, tá? Não vou ocupar muito seu tempo. Imagina, satisfação estar com você aí, compartilhando esse momento, seu trabalho, sua trajetória, que é bastante necessária e recorrente, né, no nosso campo. Então, satisfação mesmo estar contigo. Vamos nós, tenho o maior carinho por você. Vamos à luta. Primeira pergunta é essa: como que você está analisando a situação econômica do país, né? Inflação volta, desemprego explode. Que diabo está ocorrendo com a economia brasileira, na sua opinião? Nós vínhamos já muito mal, né? A década passada, que se inicia em 2010 e termina em 2019, do ponto de vista econômico, é considerada já uma década perdida. E se nós olharmos os últimos 40 anos, ou seja, de 1980 a 2020, com 40 anos, e o Brasil acumulou 2 décadas perdidas em termos econômicos. A década de 1980, na transição da ditadura para a democracia, e a década de 2010, de certa maneira, aí foi marcada por um golpe de Estado, né? A primeira metade desta década, entre 2010 e 2014, era uma metade, um período de década, que ainda combinava certo crescimento econômico com inclusão social, redução do desemprego, queda na desigualdade da renda do trabalho, né? E até mesmo, eu diria assim, um aprofundamento da democracia, porque haviam, né, uma série de conselhos, conferências, ou seja, havia uma movimentação, ebulição participativa na sociedade brasileira, até com grandes manifestações, como foram em 2013, por exemplo, né? Ocorre que, a partir de 2015, ou seja, do resultado da eleição de 2014 para cá, né, nós sofremos uma inflexão
inimaginável uma inflexão econômica, porque ao invés de crescimento, passamos a ter decrescimento econômico. Basta dizer que em 2019 a economia brasileira encontrava-se 4% praticamente abaixo do que era em 2014. Né? Ao invés da inclusão social, passamos a sofrer o inverso, a exclusão social, o aumento da pobreza, do desemprego, da fome, da desigualdade. Né? Bom, e também não podemos negar que a própria democracia foi atingida, né, com o esvaziamento discreto das instituições, né, maior ausência da população no período eleitoral, etc. Então, nós já não estávamos bem. A pandemia em 2020 revelou, né, a meu modo de ver, de um lado, não é, a frustração, o fracasso desta elite dirigente que ascendeu aí nos últimos 4 anos sob o discurso do gerencialismo, né, do gerente que vinha do setor privado, porque o político era corrupto. Salvo exceções, mas de maneira geral, essa elite se demonstrou um fracasso do ponto de vista de gestão do quadro gerado pela pandemia, da crise sanitária. Né? O Brasil entrou muito mal na pandemia, não se preparou. Veja que nós tivemos 2 meses para se preparar, desde que surgiram os primeiros casos, no início de janeiro, na China, que ali se estabeleceu uma espécie de método de enfrentamento da pandemia, né, que praticamente durou 3 meses em cada país, que é o período de fechamento, isolamento, com medidas de apoio à população poder ficar exercendo isolamento, com medidas de apoio aos negócios para que possam, na verdade, se manter durante essa parada técnica, e uma espécie de coordenação para que o país possa estabelecer um novo normal a partir da pandemia. Ora, nós levamos, na verdade, esse período todo sem tomar nenhuma iniciativa, só fomos tomar as primeiras iniciativas quase um mês depois do primeiro caso de infecção no Brasil. Só na segunda metade, praticamente, de 13, 14 de março, é que começaram a ser tomadas as medidas, ou seja, um atraso, né? E como sabemos, uma ausência de coordenação. Bom, isso tudo mostra que a pandemia, tá certo, aparentemente veio para ficar, porque já estamos mais de 6 meses nessa situação, embora agora tenha caído o número de mortos, o que é positivo, mas estamos longe ainda de encerrar esse quadro e entrar num outro período, que é o que outros países já estão na frente. Né? Então, não sabemos muito bem o efeito desta crise do gerencialismo no Brasil, né? Fracasso desse tipo de administração pública, mas o fato é que a economia deve cair talvez um pouco mais, um pouco menos, de 7% esse ano. Ora, se a economia cair 7% este ano, significa que em janeiro do ano que vem, quando os prefeitos poderão estar tomando posse, a economia brasileira estará entre 10% a 11% menor do que era em 2014. O que a equipe econômica, que o próprio Bolsonaro vem defendendo, é que o Brasil deva estabelecer não um novo normal, mas um normal que já era anteriormente, o normal da economia pré-pandemia, ou seja, crescer, como foi em 2017 a 2019, em torno de 1% ao ano, 1,3%, 1,1% ao ano. Bom, se essa é a vontade do atual governo, significa dizer que a partir de 2021 o Brasil voltaria a crescer em torno de 1% ao ano. Bom, se está com 11% em torno disso, abaixo do que era em 2014, possivelmente nós chegaremos em 2030 a persistir essa vontade governamental, uma economia igual à que era em 2014, ou seja, serão praticamente aí 15 a 16 anos em que nós estivemos atolados no fundo do poço. Ou seja, essa perspectiva é uma perspectiva, na verdade, que leva, a meu modo de ver, não é, à inviabilidade democrática, porque é impossível a democracia persistir num quadro em que você está, antes da pandemia, com cerca de 1/4 da força de trabalho desempregada ou procurando trabalho, né, e agora teremos com alguma coisa em torno de 40% a 50% da força de trabalho nessas circunstâncias. Não é possível, não há possibilidade, a não ser, na verdade, que avancemos cada vez mais, tá certo? No sentido da governança feita pela simbiose, não é, digamos assim, do crime, do avanço do crime, da gestão do crime, não é, com o fanatismo religioso. Acho que é isso que está, na verdade, se orientando o país nessa barbárie a qual nós estamos hoje submetidos.
Uma combinação de fanatismo religioso, milícia, militarização. É um cenário dramático, né? É isso que você está vendo para... Ora, o fato concreto é que nós estamos vivendo um longo decréscimo do capitalismo brasileiro. Tá certo? Eu identifico como a terceira fase do capitalismo no Brasil. Depois nós termos tido uma longa transição, não é, do que era o modo de produção pré-capitalista até a década de 1880, foi uma longa transição ali da escravidão, etc. Mas quando, basicamente, o modo de produção capitalista se torna dominante a partir do encerramento da abolição da escravatura, vamos dizer assim, tá certo? A partir de 1890 para cá, nós tivemos 40 anos, basicamente, de nascimento e consolidação do capitalismo que coincidiu com a República Velha, né, com o Estado mínimo, etc., que foi ali até basicamente a Revolução de 30. Da Revolução de 30 até o final da década de 1980, até o final do governo Sarney, me parece que nós tivemos uma espécie de modernização capitalista. Uma modernização conservadora, é verdade, mas uma modernização que permitiu ao capitalismo sair de uma sociedade agrária para uma sociedade urbana industrial, em que o assalariamento, basicamente, era o eixo estruturador dessa sociedade. O assalariamento acompanhado daquilo que o Vanderlei Guilherme dos Santos denominou como uma cidadania regulada, regulada por direitos, né? E, basicamente, essa regulação proveniente de uma estrutura corporativa de relações de trabalho. O corporativismo, que era aquele que definia um tipo de sindicato, um tipo de direitos sociais e trabalhistas e uma justiça do trabalho para administrar os conflitos. O que eu estou vendo, na verdade, desde quando o Brasil abandona um projeto nacional e se insere na globalização e passa a colocar o mercado externo como saída para os nossos problemas, né? Na verdade, entramos numa fase de declínio do capitalismo. Falamos anteriormente das últimas 4 décadas, 2 décadas perdidas. Né? Décadas perdidas porque a renda per capita no Brasil praticamente não cresceu. A renda per capita, a renda nacional dividida por habitantes no ano 2020, possivelmente não será muito diferente da renda per capita de 1980. Então, esse é um quadro, digamos, estrutural do nosso capitalismo, né? E o que nós estamos tendo, o debate, na verdade, é um debate acerca de saídas pelo capitalismo. Ou seja, nós estamos apostando, de maneira geral, neste modelo de capitalismo que já está há 40 anos patinando. Se a gente analisar a experiência da Nova República, de certa maneira, que não conseguiu debelar a desindustrialização, não conseguiu debelar a ascensão, não é, do latifúndio exportador, né? Porque o Brasil se transformou, na verdade, nisso. É um grande agronegócio. O que é o agronegócio? É o latifúndio exportador. Não é diferente do que era o Brasil no período pré-30. Né? Nós não temos mais, hoje, né, há uma desistência histórica das elites, não há mais definição nacional de projeto. Ou seja, você pega os governos do Temer, o governo do Bolsonaro, pergunta qual é o futuro. Não sabe falar. Né? Ou seja, são governos da emergência, de administrar o prazo. E amanhã? Amanhã não sei, tá certo. Daqui 5 anos, né? Muito menos. Você não tem projeto de longo prazo. Né? Então, você, na verdade, abandonou a perspectiva de você desenhar de alguma forma soberana o seu futuro. Você passou a apostar no milagre, que algum milagre vem do exterior. Talvez os Estados Unidos, talvez a China, tá certo? Nós estamos jogando fora. Então, esse modelo, me parece, é equivocado se imaginar que tem saídas por aí. E o que aconteceu nesses últimos 40 anos, exatamente, foi uma gestão dessa massa sobrante do capitalismo paralisado, do capitalismo associado ao rentismo, ou a esse latifúndio exportador, que é um latifúndio que não gera emprego praticamente. Pelo contrário, vem destruindo emprego. Então, o Estado foi fundamental para isso. E o Estado de bem-estar social, a Constituição de 88, ela foi muito importante porque ela permitiu, na verdade, você incorporar uma massa sobrante às necessidades do capital. Em 1985, nós tínhamos menos de 3% da população brasileira recebendo algum benefício, ou seja, dependendo do fundo público para viver, 3%. Em 2014, nós passamos para 27%. Hoje, né, pela intervenção que foi feita, ainda que provisória, nós temos 40% da força de trabalho, da população, me desculpe, vivendo de transferência de renda. Ou seja, é muito difícil imaginar, não é, que um governo como esse, que é um governo dito neoliberal,
que tem um ministro da Economia que se diz ultraliberal, mas é o ministro que estabeleceu o maior déficit público da história do país. O déficit público brasileiro deve estar girando ao redor de 16% a 17% do PIB. Um governo que se diz neoliberal, mas será talvez a maior absorção de recursos do país que tenha passado pelo Estado. O Estado brasileiro, em 2020, talvez deva pesar cerca de 51% a 52% do PIB. Nunca antes isso, né? Então, isso, na verdade, vai demonstrando a dificuldade de nós nos mantermos como país. Talvez país, sim, do ponto de vista político, mas não como nação. Né? E, ao mesmo tempo, você tem vindo a ascensão do Estado policial, que é a outra parte, a outra face. Né? O Estado que aprisiona, saímos em 1990 de 90 mil presos, hoje devemos estar beirando a 900 mil, a terceira maior população carcerária do mundo, ou seja, a gente que estaria no mercado de trabalho não estava ficar preso. Sem falar, evidentemente, não é na violência que deriva dos homicídios, né? Dos assassinatos, ou seja, nós tínhamos menos de 10 mil assassinatos por ano nos anos 80, hoje estamos com mais de 60 mil. Se você somar os últimos 40 anos, serão 1.600.000 pessoas assassinadas, né? Contabilmente, oficialmente, porque possivelmente talvez tenha sido mais. Então, esse é o quadro da barbárie que se conforma, tá certo? Não é de hoje, isso vem sendo construído ao longo do tempo, porque é um capitalismo, na verdade, à deriva. Né? Um capitalismo que não oferece futuro, ao meu modo de ver. E essa é a questão, acho, crucial. Isso que você diz já vem de tempos, quer dizer, essas fases, inclusive, do capitalismo no Brasil, isso já vem de tempos. Isso foi abarroado agora pela pandemia. Como que você está... Sobre o Guedes você já falou um pouco, né? Esse gerenciamento tacanho. Né? Mas como que você está vendo o futuro? O que vai ser da economia capitalista pós-pandemia? O que vai ser esse novo normal? Olha, nesse quadro, o que sobra para o Brasil na divisão internacional do trabalho é fundamentalmente o fazendão. Tá certo? Ou seja, nós estamos regredindo de uma acumulação capitalista que o Brasil lutou muito dos anos 30, né, para sair daquela velha divisão internacional do trabalho em que o Brasil entrava como produtor de café, tá certo? Entre outros produtos primários, para colocar no centro o mercado interno. E, para isso, fundamental a industrialização, que se tornou a coluna vertebral da perspectiva do desenvolvimento brasileiro. Hoje o país não tem praticamente mais indústria. Indústria tem, não tem industrialização. A indústria pesa menos de 10% do PIB, ou seja, qualquer possibilidade de você querer crescer hoje está paralisado, porque se você precisar crescer, se você colocar renda nas pessoas, emprego, vai demandar produtos industriais que você não gera mais aqui. Ou seja, só importando. E importando, você estoura a balança comercial, destrói a balança de pagamento. Não tem saída. Tá certo? Então, o que sobra, meu modo de ver, tá certo? É uma gestão, né? Mais precisa, né? Mais policial, vamos dizer assim, uma gestão desta miséria, porque isso aqui é barbárie. Então, você vai precisar exército nas ruas, etc. Ou seja, nós vamos voltar ao padrão colonial, porque o padrão colonial durante a escravidão eram revoltas em cima de revoltas, rebeldias, tá certo? Precisava ter um lugar onde é para explicitar a violência, chibatadas, etc. Tá certo? E é isso que nós estamos apontando, porque não tem como gerir isso, essa massa de sobrante, não é? O Bolsonaro levou ao limite isso. 40% da população hoje vivendo de renda do Estado, não tem como manter isso, porque se a economia não volta a crescer, não tem condições. Mas como crescer? Vai crescer por onde? Porque se não tem indústria, que seria o motor para isso. É a agropecuária. Mas a agropecuária no Brasil, hoje, né, a agropecuária do Brasil, o agronegócio é, na verdade, de uma vulnerabilidade brutal. Por quê? Tá certo? Porque, na verdade, não se produz nada nacional a não ser o produto, porque você depende da semente transgênica do exterior, não é? Os fertilizantes do exterior, não é? O agrotóxico do exterior. As máquinas modernas que estão colhendo os produtos do latifúndio exportador estão conectadas diretamente com a Bolsa de Chicago, já formando o preço. Ou seja, isso aqui virou, na verdade, um fazendão, em que a gente não tem nem mais a propriedade da terra que está sendo corroída. Então, o que sobra, na verdade, é um processo de acumulação primitiva, cuja degradação, né, ambiental é o exemplo concreto desta acumulação primitiva. Não sobra nada nisso aí.
Então, na verdade, um quadro muito difícil, tá certo? Porque o contrário seria você tentar reorganizar, formar uma nova maioria em torno de um projeto mais ou menos civilizatório, porque a barbárie está aí, não tem muita saída. A dificuldade é que nós estamos muito fragmentados. Cada um é dono da verdade, não se consegue ter um projeto que acumule forças, não é? Então, na verdade, nós estamos fazendo o jogo da direita, tá certo? O jogo do conservadorismo, infelizmente. É difícil. Márcio, para a gente tentar ir fechando, o que você chamaria de um programa mínimo para enfrentar essa situação e que pudesse, um programa que pudesse exatamente agregar essas forças, formar uma nova maioria, criar um novo consenso na sociedade brasileira? O que seriam, assim, na sua avaliação, os pontos chaves desse programa no terreno econômico? Quais as reformas prioritárias, quais as medidas prioritárias? Para tentar formar esse novo consenso, se é que isso é possível, pelo que você está falando. Veja, eu acredito que nós, na verdade, somos um país em construção, um país que falta de tudo, tá certo? Me parece que a construção de um projeto é aquele que dialogue com as carências nacionais, porque como um país está muito fragmentado, né, se você fizer um projeto que seja basicamente uma espécie de ideal, de metas, tá certo? Não vai avançar muito. É fundamental, portanto, ter clareza que sociedade é essa que nós podemos dialogar. Então, estamos falando basicamente de uma sociedade de serviços, tá certo? Não é uma sociedade de base industrial, como for há 30, 40 anos atrás. Classe trabalhadora nós temos, uma classe trabalhadora que está desejando, de certa maneira, novas demandas. É insuportável o processo de intensificação e extensão do trabalho, né? Há um grau de exploração inegável no Brasil. Então, um projeto seria, na verdade, um projeto que dialogasse com esta realidade, tá certo? Esta realidade hoje é muito bem dialogada, tá certo, pelas igrejas e pelo crime organizado. Nós não temos interconexão. Essa é a questão, me parece, muito importante de se considerar, não é? E não é simples fazer isso, porque, no fundo, nós temos aí 3 Brasis, certo? Nós temos um Brasil, não é? Que é o Brasil decadente, o Brasil das cidades fantasmas, que representam cerca de 15% dos municípios brasileiros, que são municípios que perdem população, os jovens vão embora, são municípios envelhecidos. Desculpe. Não. São municípios envelhecidos do ponto de vista da população e sem futuro econômico. Voltamos aí, não? Voltamos. Você monta isso depois aí, não? Acho que sim, eu tento, mas não tem problema nenhum. Vai fundo. Então, tá bom. Então, temos um primeiro tipo de município que representa mais ou menos 15% dos municípios brasileiros, que são municípios, na verdade, sem futuro, municípios degradados, municípios de perda de população, envelhecidos, sem saída econômica, para dizer. Depois nós temos um segundo conjunto de municípios, que são os municípios que fazem parte das regiões metropolitanas do país. São municípios que crescem ou acompanham a realidade nacional. Estavam crescendo antes de 2014 cerca de 2% média anual, que era o que o Brasil vinha crescendo também, né? Mas são municípios que, quase sem crescimento, estagnados do ponto de vista populacional, né? São municípios que tinham uma base industrial, já não tem mais, então, de certa maneira, reflete uma espécie de decadência, porque o tipo de serviços que avançam são serviços de salários menores, etc. E você tem cerca de 40% dos municípios são municípios que crescem a um ritmo chinês, que cresce 8% ao ano em média, tá certo? São municípios, em geral, intermediários, municípios de em torno de 500 ou menos 500 mil habitantes, municípios que, de certa maneira, protagonizam hoje essa parte do Brasil que está crescendo, que é a parte voltada para a exportação, a mineração, tá certo? São municípios que vivem de royalties, são municípios vinculados ao agronegócio, tá certo? Então, a dificuldade, a meu modo de ver, em termos da fragmentação da sociedade, resulta do tipo de estrutura econômica que você tem, tá certo? Uma estrutura econômica que não tem um eixo estruturador, que a meu modo de ver, seria recuperar a indústria. Sem a recuperação da indústria, eu não vejo futuro, para dizer a minha verdade, porque eu não conheço
nenhuma experiência internacional, histórica, né, que tenha, na verdade, se desenvolvido pelo setor financeiro, não é? Pelos serviços, pela agropecuária. Os países se desenvolveram pela indústria. E essa é a disputa que me parece absolutamente fundamental a ser feita, né? Não vai ser possível recuperar o que era a indústria brasileira nos anos 80, mas nós temos espaço para isso, certo? Por conta dessa questão é que me parece muito importante a governança, a formar uma nova maioria. E para isso você não precisa um grande projeto. Eu levo aqui o Jânio Quadros, tá certo? Que tinha lá 10 pontos, tá certo? Isso eu sou favorável, isso eu não sou favorável. Quer dizer, na verdade, é formar uma maioria em torno de questões mais gerais, porque se você ficar na especificidade, é difícil valorizar a toda a especificidade que marca uma sociedade tão heterogênea como se tornou a brasileira. Estamos no nosso tempo. Você teria alguma coisa a acrescentar ou fechamos aqui? Não, eu vejo também, aí só para também não ser tão pessimista, na verdade, as possibilidades, na verdade, de tentar o experimentalismo em termos de diferentes locais, né? Me parece que o salto da renovação da política brasileira não se deu no plano nacional, mas se deu, de certa maneira, valorizando experiências locais, o chamado municipalismo que tinha lá nos anos 70, nos anos 80, foi isso que, certamente, criou uma força importante para contribuir na alteração da Constituição de 88. Né? Então, nós tivemos muitas experiências interessantes conformadas nos municípios, novas lideranças, prefeitos que emergiram, tá certo? Formaram-se parlamentares, aí tem uma força que veio desta realidade heterogênea do Brasil. Né? Infelizmente, a impressão que eu tenho é que os anos 90 em diante foi meio que matando esta criatividade das regiões brasileiras e as administrações municipais tornaram-se uma espécie de pasteurização, tudo muito parecido. Né? Perdeu a criatividade, se tornaram basicamente implementadores de políticas federais. Agora que nós estamos, que a crise atingiu o estado da federação, né? Me parece que as eleições podem abrir uma perspectiva nova, porque se não houver criatividade, não tem muita saída no plano municipal, certo? Porque é gravíssima a situação dos municípios brasileiros, e talvez essa eleição de agora possa dar um outro gás que não seja mais, ó, que parece as pesquisas estão apontando, não é mais aquele gestor, né, o cidadão que não é da política. Nós estamos vendo, aparentemente, pessoas que não vão surgir. Pode até ser, vamos esperar, mas porque na eleição passada pessoas surgiram da noite para o dia, né, eram conhecidos pelos governadores, etc. É uma coisa assim esquisita. Talvez agora a democracia possa nos salvar em termos de termos gente mais qualificada, preparada para lidar com o que é real no país. Tá certo? Então, vejo a democracia como a saída para a formação de maiorias. Obviamente, estamos aqui numa situação que não é apenas plantação, não é, de alface. Temos que plantar aqui árvores, não é, mais fortes, que demoram um certo tempo para poder se constituir em termos de frutos e sombra. Beleza, já colocou um grande desafio, que está aqui, está próximo, né? As eleições municipais estão aqui. Vamos ver se realmente servem para dar uma nova perspectiva para o Brasil depois de tanto tombo. Márcio, te agradeço muito, bicho. Adorei a conversa. Papo rápido, direto, tá? Te agradeço mesmo, tá? Bom, Miro. E bom trabalho aí, viu? Obrigado. Sabe que tem um especial aqui, carinho por você. Tudo de bom. Idem. Tamo junto aí. Um abração, bicho. Bom trabalho aí. Tchau, tchau.